Programa Descomplica. Oferecimento Tecpropé. Conheça o passo a passo da sua pisada. E aí, gente maravilhinda? Tá complicado? Sim. Complicou? Não sei. Embolou? Nossa, que confusão! Certamente que sim. Então não tá entendendo nada de condomínio? Na nossa entrevista principal de hoje, você vai ficar sabendo tudo sobre direito condominial com a doutora Leidiane. Uhul! E tem muitas dicas com os nossos lindos e maravilhosos integrantes e até um papo calcinha muito especial com a doutora Ana Calazans. E vamos tentar descobrir por que a doutora Sandra ri tanto, meu Deus! Então se ajeita no sofá, se apronta pro programa e não complica! Descomplica! Estamos aqui novamente na casa de Luca Praia com o nosso programa Descomplica para descomplicar a sua vida hoje com os nossos integrantes lindos e maravilhosos. Maravilhosos lindos, não é não, Paulinha? Com certeza, gente. Não tem programa com gente mais linda que esse não, doutora Sandra. Isso aí! E estamos hoje aqui com essa linda e maravilhosa doutora Leidiane Malini. Ela, especialista em direito condominial, vai trazer aqui um assunto super importante para vocês, que é sobre as assembleias condominiais. Tudo bem, doutora? Tudo bom, doutora Sandra. Gostaria de agradecer o convite. Para mim é um prazer imenso estar participando desse programa que encerra o mês da mulher, né? E que tem uma pegada muito legal, que você sabe que eu acredito muito, que é levar a informação de uma forma mais simples para as pessoas. Doutora Leidiane, quero te fazer uma pergunta agora que a gente está aí com essa pandemia em alta. Alguns municípios já estão com o grau de risco vermelho. Como que ficam as assembleias condominiais? A recomendação desde o início da pandemia é que as assembleias sejam feitas de forma virtual. Alguns síndicos e gestores, equivocadamente, entenderam que com o fim da Lei 14.010, que foi aquela lei que teoricamente deu um respaldo para a assembleia virtual, essas assembleias não poderiam mais existir. É aquela premissa de direito civil privado. O que não é proibido é permitido. Lá em São Paulo, isso já faz parte do cotidiano do paulistano, as assembleias em plataformas virtuais, que já eram um interesse nosso e de vários gestores aqui de Vitória. E aí acabou que com a pandemia a gente teve a oportunidade de testar e convencer os síndicos de que era um bom momento para poder testar essa nova tecnologia. Com relação às assembleias virtuais, o que pode ser feito? Qual a orientação para dar aí para os condôminos ou para o síndico, né, na verdade, as administradoras, para que se evite, então, as questões que pode anular a assembleia? A única forma de anular a assembleia é não fazer um edital claro e dar conhecimento a todos os condôminos. Então, a gente cumprindo esse requisito que é o básico, que é da publicidade, o nosso risco de ter uma assembleia anulada é mínimo. Gostaria até de acrescentar uma informação, porque muitos síndicos têm ficado na dúvida quanto a registro, porque alguns cartórios aqui no nosso estado, no primeiro momento, logo que terminou a Lei 14.010 em outubro, passaram a se recusar a fazer o registro dessas atas de assembleia virtual. E a gente esteve pessoalmente conversando com os registradores para explicar que a convenção não exige que a assembleia seja presencial. Então, como é que ele fazia o registro disso antes? E aí hoje já está sendo uma prática normal, os cartórios pararam de fazer exigências em relação a isso. Doutora Leidiane, eu, quanto corretora de imóveis, tenho uma cartela, né, com alguns números de locações. Uma dúvida muito grande dos meus inquilinos é o seguinte: inquilino, ele pode votar na assembleia? Essa é uma dúvida muito interessante, porque alguns gestores e até inquilinos equivocadamente ainda apegados na lei de condomínio, a 4.594, que é de 64, acreditam que podem participar das assembleias. Por quê? Essa lei ela permitia que o inquilino, se o proprietário não participasse da assembleia, participasse dela e votasse nos assuntos que fossem de seu interesse. Assuntos referentes a despesas ordinárias, manutenções, pagamento de salário de funcionário,
até porque isso vem previsto como responsabilidade dele, via de regra, nos contratos de locação. Acontece que com o advento do Código Civil, que é de 2002, já alcançou a maioridade, essa regra não foi recepcionada. Hoje é uma prerrogativa do condômino. Condômino é quem? O proprietário participar e votar das assembleias. Nem através de procuração? Somente com procuração. E é isso daí, qualquer pessoa, o inquilino, a esposa, o filho, qualquer pessoa pode representar o condômino. E o condômino inadimplente, doutora? Como faz aí essa participação em assembleia? Ele pode participar? A regra é bem clara em relação a isso. Para que o condômino participe da assembleia e possa votar, ele tem que estar quite com as suas obrigações condominiais. O que a gente orienta aos clientes? Constar no edital de que o condômino, o artigo da lei que diz que o condômino inadimplente não pode participar nem votar. E caso esse condômino chegue no recinto, chame ele no canto e discretamente fale com ele: senhor, o senhor está inadimplente, o senhor não pode participar. Até porque depois que a pessoa adentra na reunião, seja ela virtual ou presencial, é quase impossível impedir que ela se manifeste e interfira nas deliberações da noite. Doutora, e caso ele entre, participe e ninguém perceba que ele estava inadimplente? E aí, como que fica? É uma situação muito complicada, porque a gente não pode chegar e rifar a palavra da pessoa, falar: olha, você está inadimplente, você não pode se manifestar, porque isso pode gerar ações indenizatórias. Então, na hora de fazer o cômputo dos votos, excluir aquela pessoa que está inadimplente. Então, na hora do cálculo, ele é excluído, mas sem saber. Sem ser constrangido, né? Para que ele não seja constrangido, exatamente. Vamos rapidinho para um intervalo comercial e ó, não complica, descomplica. Acende a luz, gente boa, descomplica. Dores nos pés? A Tecpropé utiliza uma tecnologia moderna para identificar como você pisa e anda, qual tipo de pé, o equilíbrio do corpo e o posicionamento dos pés em relação à postura e coluna. Com isso, é possível tratar, corrigir e prevenir as alterações que causam dores e incômodos nos pés, joelhos, quadril e coluna, através do uso de palmilhas com fabricação 3D. Caminhar faz bem à saúde. Caminhar corretamente é ainda melhor. Tecpropé, venha saber o passo a passo da sua pisada. Picanha na chapa, churrascaria Gril. Essa é picanha mesmo. E você aí de casa já conhece o Praia Express? Tudo o que você precisa você encontra aqui. Praia da Costa, Itapuã e Itaparica. Você está por aqui? Então Praia Express é o seu lugar. E o atendimento é personalizado, de amigo para amigo, né não, Cássio? É isso mesmo, estamos esperando você aqui. Se liga, o Praia Express tem delivery. No computador, Começamos com o governador do Espírito Santo. tablet, celular Em Vitória, no Espírito Santo. e na TV. Descomplica News. Você vê jornalismo, E no Espírito Santo. entretenimento e Rede TV. Acesse nosso site e nossas redes sociais, porque a Rede TV é muito mais que TV. Produção, direção, silêncio no set e gravando. Essa cena de drone tá top. Imagens aéreas. Apresentação. Fiquem ligados no programa. Condução. Fiquem ligados no programa. Atividade. E se o nome for Descomplica? Ah, bom. Eu sei que eu sou amigo, parceiro. Aqui tem boas marcas, rapaz. Equipamentos de qualidade. Que foi, amorzinho? Que você, né, Brutinha? Que você tinha dúvida? Vem cá. LML Produções. Áudio, vídeo, imagens aéreas. Produzindo sempre coisas boas. Quer produzir? Bora lá. Estamos de volta
volta e vamos continuar com esse papo maravilhoso aqui, com essa entrevista linda e maravilhosa com a doutora Leidiane. E no caso de o condômino ter efetuado naquele dia o pagamento, né, das suas obrigações e não estiver constando ainda no sistema da empresa? Hoje, com o sistema do Pix, os pagamentos já caem na hora, mas via de regra, os pagamentos normais têm o período de compensação bancária. Alguns bancos são 24, outros bancos 48 horas. Então, o que a gente pede aos condôminos que efetuarem o pagamento no dia da assembleia, que leve esse comprovante para evitar de ser constrangido e ter a sua participação negada. Doutora, explica pra gente qual a diferença de assembleia extraordinária e ordinária. A Assembleia Ordinária é aquela que está prevista no Código Civil. É a única Assembleia que é obrigatória durante o ano. E ela serve para quê? Para o síndico apresentar as contas dele e a Assembleia aprovar ou não, e para que seja votada a previsão orçamentária do próximo exercício. Ela pode também ser utilizada para poder ter eleição de síndico, eleição de conselho, subsíndico e outros temas. Mas a gente aconselha que a Assembleia Ordinária seja usada só para prestação de contas e previsão orçamentária, para não delongar muito. Já a Assembleia Extraordinária é para tratar dos demais assuntos da vida em condomínio, aprovação de uma despesa, de demissão de um funcionário, esse tipo de assunto. E o inquilino, ele pode se candidatar a síndico? Via de regra, sim. A legislação permite que qualquer pessoa física ou jurídica, condômino ou simplesmente um morador, possa se candidatar a síndico. Mas é importante, antes de se candidatar, consultar a convenção do condomínio, pois ela pode ter regras mais restritivas. A Assembleia pode modificar o regimento interno ou a convenção do condomínio para me impedir de alugar o meu apartamento para a temporada? Não, o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, já entendeu que o condomínio não pode fazer isso, porque isso fere o direito de propriedade. Mas alguns condomínios, para poder burlar a lei, proteger o direito dos demais condôminos que às vezes não querem que o seu vizinho alugue o apartamento por temporada, tem aprovado regras mais restritivas na convenção para poder dificultar que o vizinho que tem interesse de alugar por temporada o faça. Pegando um gancho agora na pergunta do Michel, uma pergunta que me fazem muito, e no meu prédio principalmente temos muito problema, aquele proprietário que ele quer alugar por temporada, mas tem sempre aquele burburinho, aquela maioria querendo sempre atrapalhar o negócio dele. O que ele pode fazer? Qualquer pessoa que sente que o seu direito foi violado pode procurar o judiciário para poder ver ele reparado. Se o condômino está sendo impedido de exercer seu direito de propriedade, ele pode procurar o judiciário para fazer cessar isso e buscar uma reparação. Eu estava com um aluguel já contratado e fui impedido pelo condomínio, pede a reparação pelo prejuízo material. Obrigada, doutora Leidiane, muito honrado por sua presença aqui no nosso programa no dia de hoje. E vocês, gente, o que vocês acharam? Maravilhoso. Os pés complicou total para mim. Espero que 90% dos meus inquilinos estejam assistindo sem perder nenhum dia do nosso programa. Isso com certeza. Que bom, gente. Eu agradeço de coração o convite e espero ser convidada em outros programas que forem tratar de direito condominial. Será super bem-vinda. Picanha na chapa, churrascaria fria. Essa é picanha mesmo. Dores nos pés? A TecPropé utiliza uma tecnologia moderna para identificar como você pisa e anda, qual tipo de pé, o equilíbrio do corpo e o posicionamento dos pés em relação à postura e coluna. Com isso, é possível tratar, corrigir e prevenir as alterações que causam dores e incômodos nos pés, joelhos, quadril e coluna, através do uso de palmilhas com fabricação 3D. Caminhar faz bem à saúde, caminhar corretamente é ainda melhor. TecPropé, venha saber
saber o passo a passo da sua pisada. No computador, Começamos com o governador do Espírito Santo. tablet, celular Em Vitória, no Espírito Santo. e na TV. Descomplica. Você vê jornalismo, E no Espírito Santo. entretenimento e Rede TV. Acesse nosso site e nossas redes sociais, porque a Rede TV é muito mais que TV. Oi, gente, linda e maravilhosa. Estamos aqui hoje com a nossa musa do direito, doutora Roberta Caires. Ela e a Catarina, tá, gente? Tem mais uma integrante aqui com a gente. Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre a isenção de imposto de renda para os portadores de doença grave. Portadores de doença grave têm direito à isenção de imposto de renda, ou seja, eles não pagam imposto de renda sobre a aposentadoria deles. E que doenças são essas? São as doenças classificadas como graves pela legislação. Cegueira, mal de Parkinson, cardiopatia grave, enfim, doenças incapacitantes e graves. A pessoa que tiver o direito tem que procurar um serviço médico oficial da União, dos estados ou do seu município, e o médico vai fazer um laudo comprovando a doença. E essa pessoa vai levar esse laudo e os outros exames e outros laudos particulares para o INSS, por exemplo, se essa pessoa for aposentada pelo INSS, e fazer o pedido da isenção do imposto de renda da aposentadoria. Essa isenção, ela pode ser concedida para aquelas pessoas que são aposentadas, que adquirem a doença após a aposentadoria? Essa isenção é exatamente para a aposentadoria. Então, por exemplo, se a pessoa recebe dinheiro de uma prestação de serviço, qualquer outra forma de renda, ela não tem a isenção sobre esses proventos, mas ela tem isenção sobre a aposentadoria. Então, tem que estar aposentado. Vamos um exemplo para simplificar. Se a pessoa aposentou em 2015 e em 2016 ela descobre uma doença grave, como por exemplo a cegueira. E aí agora em 2021 ela pensa, poxa, eu tenho então a isenção imposto de renda, eu posso pedir essa isenção? Pode sim, inclusive com o retroativo desde 2016 desses valores. Gente, essa é uma informação muito importante, pode fazer uma diferença muito grande na sua vida. Então, se você tiver direito, se você possui uma doença grave e é aposentado, procure um profissional da sua confiança e descomplique o seu direito. Até o próximo programa. Estamos aqui com essa linda e maravilhosa doutora Ana Calazans, nossa musa da ginecologia, que vai descomplicar aí o seu dia de hoje. Tudo bem, doutora? Tudo bem, querida. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Março, sempre considerado o mês da mulher, hoje eu resolvi trazer as dúvidas mais frequentes no consultório ginecológico, porque nem todas as mulheres têm a possibilidade de ter as suas dúvidas sanadas. A primeira dúvida que eu vou esclarecer hoje é sobre o DIU. Descomplicando um pouquinho mais o que eu falei no último programa, o DIU é um dispositivo que nós colocamos dentro da cavidade uterina. Ele tem a função de contracepção, mas também pode ter a função de tratamento de outras condições ginecológicas. Existem dois tipos, hormonal e não hormonal. Doutora Ana, eu quero te fazer uma pergunta que eu tenho certeza que é uma das dúvidas aí dos nossos telespectadores. Em relação ao DIU, ele causa infertilidade? Não, os DIUs não causam infertilidade. Isso é um mito em relação a esses contraceptivos tão eficazes. Os DIUs hormonais,
eles bloqueiam a ovulação só em 25% dos casos. Então, o mecanismo de ação deles não é fazer com que a mulher não ovule. Então, a partir do momento que a gente tira o DIU, ela pode engravidar normalmente, assim como os DIUs sem hormônio, que ela permanece ciclando da mesma forma. Costuma-se dizer também que na pílula, né, também é um método anticoncepcional, que com o uso dele constantemente durante muito tempo, a longo prazo, é verdade que ele causa infertilidade? Também não, outro mito. As pílulas anticoncepcionais, mesmo usadas por um longo período de tempo, elas não alteram a fertilidade da mulher. O que acontece? A maioria das mulheres já tem um problema de infertilidade antes mesmo de começar o método e não sabe. Então, quando ela decide engravidar no futuro, depois de 10, 15, 20 anos de método, esse problema ele resolve aparecer e é erroneamente ligado ao uso da pílula. Então, o que é comprovado pela ciência? A partir do momento que a gente interrompe o uso da pílula, um organismo saudável volta a ovular em pouquíssimos meses. Então, se isso não acontece, não é porque ela tomou anticoncepcional há muito tempo, é porque provavelmente ela já tinha. Exatamente. Doutora Ana, e eu tenho uma amiga que tem ovário policístico. Conta pra gente, o que é isso? A síndrome dos ovários policísticos é outra queixa extremamente comum no consultório. Ela é uma síndrome. Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Quem tem síndrome dos ovários policísticos, popularmente conhecida como SOP, tem irregularidade menstrual, tem acne e pode ter cistos no ovário quando a gente olha no ultrassom. O diagnóstico dessa síndrome ele é clínico. Então, os ovários, coitados, eles recebem a culpa, mas eles são uma consequência. Esses cistos neles são uma consequência. O grande problema da SOP é a resistência ao hormônio que se chama insulina. Quem tem SOP tem a insulina muito alta. Então, isso gera um bloqueio da ovulação, gera aumento de hormônios masculinos, por isso que tem oleosidade de pele, oleosidade de cabelo. E o tratamento, por ser uma síndrome metabólica, é com mudança do estilo de vida. Isso é outro fator que precisa estar muito claro na cabeça de todo mundo. Anticoncepcional não trata síndrome dos ovários policísticos. Ele é parte do tratamento. Ele é necessário em alguns casos, mas o que realmente trata a causa da SOP é dieta baixa em carboidrato refinado e atividade física, porque isso efetivamente diminui a insulina. Diminuindo a insulina, a gente volta a ovular e a pele volta a ficar com aspecto normal, sem oleosidade, enfim. Esses dias numa mesa com as amigas, uma delas comentou que vai começar um tratamento porque a sua testosterona está baixa. Eu pensei, mulher com testosterona baixa? Fala um pouquinho pra gente sobre isso também. Muito curiosa essa pergunta. Nós mulheres temos testosterona. Ela não é só um hormônio masculino, não. E a testosterona na mulher, ela é responsável por diversas funções, inclusive memória, saúde cardiovascular. Muitas pessoas relacionam a testosterona mais à questão da libido, né, que também tem seu impacto, mas ela é muito importante no nosso corpo. Quem usa contraceptivo, pílula, que bloqueia a ovulação, tem uma queda da testosterona sim. Só que isso pode não ter tanto impacto se ela fizer um acompanhamento com o ginecologista. Outra fase da vida que a baixa da testosterona pode ter um impacto muito grande é na pré-menopausa e na pós-menopausa. Porque com a queda dos hormônios femininos, que é o estrogênio, a gente pode ter uma alteração da testosterona. Então, ela geralmente se queixa de libido, baixa vontade de fazer exercícios e, de acordo com o tratamento, com a avaliação, a gente consegue repor isso. Doutora, vou aproveitar que eu estou gravidinha. E aí, depois que o neném nascer, quanto tempo que eu posso colocar o DIU? E que tipo? O tipo de DIU independe. Você pode colocar qualquer um de acordo com as suas necessidades. E isso a gente consegue definir numa consulta. O momento ideal para a inserção do DIU pode ser imediatamente após a saída da placenta, ou seja, a gente tira o neném, a neném nasce, sai a placenta, a gente pode inserir o DIU. Até 48 horas. Passado esse período, a gente tem que esperar pelo menos um mês. Então, até 48 horas pós-parto, passado esse período, um mês após. Independente de ser cesárea ou parto normal? Independente. Doutora Ana, qual a diferença do DIU prata e cobre? O DIU de prata e o DIU de cobre, ambos são um DIU de cobre. Qual a diferença? O DIU de cobre com prata, que nós chamamos assim, a prata ela serve para estabilizar um pouco o cobre. Então ele causa menos aumento de fluxo sanguíneo menstrual e menos cólica do que o de cobre puro. A duração também é diferente. O DIU de cobre puro, ele dura 10 anos. O DIU de cobre com prata, ele dura 5 anos em média. E nós temos tamanhos também menores para úteros menores, por exemplo, quem nunca teve filho. Então, basicamente essa é a diferença, o tempo e a intensidade dos sintomas. Amém!
amei hoje o nosso bate-papo, né não, meninas? Eu, principalmente, 42 anos, já vou fazer todos os exames pra saber como é que estão minhas taxas. Gente, eu adorei. Depois que a Catarina nascer, já vou dar um jeito de colocar meu DIU. E foi um prazer poder descomplicar um pouquinho a saúde da mulher. Você de casa que tiver dúvida, manda pro WhatsApp do programa, pode mandar nas minhas redes sociais, que em breve teremos outro Papo Calcinha para descomplicar a vida de vocês. Se amem, sejam sempre a sua maior prioridade. Rosângela Barcelos aqui novamente com vocês no nosso quadro Descomplica Imóveis. E hoje eu tô aqui para falar para você que quer comprar aquele seu primeiro imóvel e não sabe por onde começar. Então vamos lá, pega caneta e papel, vamos anotar. Primeiro, você precisa saber o que você pretende. Se você quer um imóvel de um quarto só, se é apenas você, se você quer casar, se você já tem filhos, se você é daquele tipo que gosta de balada, vai gostar de um prédio onde tem salão de festas, onde tem aquele movimento maior ou não. Não, eu gosto de sossego, totalmente sossegado o imóvel onde eu quero comprar. E principalmente para você saber o tamanho do imóvel que te atende, né? Porque uma pessoa que mora sozinha não precisa de um apartamento tão amplo. Mas se você já tem família, já namora alguém que tenha filhos, nós vamos necessitar de um imóvel que tenha mais tamanho. Segundo ponto, é necessário também que você escolha um lugar de fácil acessibilidade. Você vai ali algumas vezes, você saiba o fluxo de trânsito, se ele é perto de certas coisas, se você tem filhos, perto de escola, perto de um supermercado, perto de farmácia, é sempre muito bom morar num local onde você vai ter facilidade para resolver todas as coisas. Terceiro ponto, vamos lá, você precisa saber de quanto você possui financeiramente. É isso mesmo, porque algumas vezes você faz alguns projetos de algo que infelizmente nesse momento ainda não está no seu valor acessível. Então, saiba também sobre o valor de metro quadrado, quanto você tem de dinheiro nesse momento, principalmente porque você vai ter algumas despesas fora a compra do seu imóvel. É sobre a escrituração, onde você vai precisar ter uma quantia. Então não esqueça, hoje são esses 3 tópicos principais para você que quer adquirir seu imóvel. Lembre-se, sempre estamos aqui, porque não complica, descomplica. Gostaram do programa de hoje? Então não percam todo sábado, 10h30 da manhã, aqui na Rede TV e terça, 5h30 da tarde. Vamos dar um giro agora na Casa de Lucas Cerimonial Praia. Nesse lugar incrível, lindo e maravilhoso para você realizar os seus sonhos. E não complica! Descomplica! Tem que rir agora. É assim. Tô doida. E caso ele... tá. Pega a metralhadora. A Assembleia, ela pode Deixou ele neutro. É. Tá. A Assembleia pode mudar o regimento interno ou condomínio. Eu lembrei da vaca, né? É um orgulho. Oi, bora. Hoje é sexta-feira. Bora tomar uma? Porque isso... Porque... O universo também. Foi mal, gente. Caramelos. Caramelo. Caramelo, venha caramelo. Você não tem o que fazer, não!
Vai fazer barulho no inferno! O maluco é brabo.